Marte, para mim, né, para muitos, ele é o detonador e ele não é lá muito fácil. Eu até quero ler para vocês alguma coisa que eu estava lendo numa revista, que teve uma época que saiu sobre os planetas, e tinha esse aqui sobre Marte. Saíram poucos números dessa revista, que era uma revista lá de São Paulo, mas fala aqui o aspecto muito complicado do Marte. Não, o lado terrível do Marte, das fúrias, a fúria dos deuses. Eu até vou ler esse pedacinho para vocês, né, enquanto alguém está chegando aí, porque acho isso aqui muito interessante. A gente retomar, é uma pena, né, que o mundo deixou de lado o significado simbólico da mitologia, porque a mitologia ela é um imaginário, uma projeção das complicações que acontecem na própria raça humana. Os poetas gregos humanos, né, projetavam o céu, escreviam isso, mas isso já ocorria muito antes da Grécia. A Grécia apenas foi o momento que começou a formatar tudo, organizar tudo na polis, né? As primeiras academias, os primeiros textos, as coisas se organizaram na Grécia. Mas antes mesmo, na Suméria, ali na Mesopotâmia, na China, na Índia, em outros lugares, mesmo na própria Egito, na África, as coisas já aconteciam. O mundo é muito lento no processo de humanização. Ele é muito lento. Então, todas as dificuldades que aconteciam na Terra, os homens projetavam no céu. E o Marte, eu me lembro sempre do Jonito, que ele falava que tinha um Marte grego que era sanguinário. E o Marte romano era apenas guerreiro. O sanguinário tinha prazer do sangue derramado e ele era realmente o planeta da morte. O Marte matava, assassinava, era violento, era impulsivo, e já o romano já tem um lado de um processo de evolução, provavelmente, em que ele era também um planeta associado aos aspectos libertários e das paixões, dos amores mais bem comportados. Mas na Grécia Antiga, Esparta, aquilo tudo lá era violento. Então, sempre que eu estou pensando um astro, um planeta, eu gosto de voltar à mitologia e ver os meus livros. Eu tenho uma biblioteca muito, muito preciosa, inclusive de mitologia. Tenho vários livros e livros especiais. E revistas que, eventualmente, saem, e essas revistas são muito bem cuidadas, né? É uma pena que nunca mais teve esse, Deuses da Mitologia, número 5. E depois não teve mais ninguém, entendeu? Uma coisa complicada. Bom, a Sueli já entrou. Então, é o seguinte, esse capítulo aqui fala da ira dos deuses. E Marte está associado à grande ira. A gente pensa que não tem coisa irada, maléfico, coisas tenebrosas. Tem, sim. No contexto mitológico, isso acontece. Então, ele diz o seguinte, a ira divina era a expressão mítica do controle social na Grécia Antiga, mas não a de Ares, que se manifestava de forma descontrolada e que Adonis e Sísifo são testemunha. Ares é grego. Já quando você fala de Marte, a gente está em Roma, então havia um comportamento um pouquinho melhor. Então, eu vou ler isso aqui porque isso é muito interessante e vai ajudar a gente a enriquecer a leitura e a compreensão desse planeta. No sistema de referências míticas, parte integrante do funcionamento social na antiguidade, a ira divina era absolutamente fundamentada para que homens compreendessem os caminhos a serem trilhados. A ira era necessária para que os homens vivessem de forma organizada. Isso se quisessem agradar os deuses e aqueles a serem evitados por penas terríveis. Né? O indivíduo, os deuses agiam de forma muito violenta para quem não se comportasse de forma digna. Havia uma postura muito forte da parte dos deuses. Então, continuando.
Tal ira podia ser facilmente reconhecida como represária por comportamento socialmente inaceitável, como a traição, o orgulho desmedido, a falta de honra e os desrespeitos a certos valores caros para a sociedade. O homem tinha que ter respeito para com a sociedade, senão ele era julgado de maneira muito severa. Mas ela, essa ira, né, também totalmente racional, e isso, às vezes, essa ira era desumana. Ela podia ser uma ira que resolvesse as questões sociais, mas muitas das vezes ela agia de forma inconsequente. E nisso vai falar o seguinte: a compreensão do papel desempenhado por Ares passa pelo entendimento daquilo que separava a ira da justiça. Era uma ira descontrolada a de Ares. Esse Deus é apresentado como a irracionalidade da fúria da guerra, sempre contraposto à racionalidade de Atena, porque Atena não gostava de sangue derramado. Ela amava os combates, mas de uma maneira correta. Atena, né? Atena ou Atenas. Ou seja, faz parte do discurso das nações em expansão territorial, mas sem violência desqualificada ou sem sentido, né? Exagerada. Então, ela dizia, desejamos a paz, mas não tenhamos guerra. Quem lutava para não ter a guerra era Atena. O Marte não, Marte gostava de ir para a guerra. Tanto que se fala do Assurbanipal, lá na Mesopotâmia, que quando tinha aspectos difíceis com o Sol, ele achava que era momento dele atacar, porque ele provavelmente ganharia a batalha. E assim, eles olhavam sempre o Marte no céu na hora de fazer uma batalha de desafio sanguinário. O irreal Ares nunca mereceu a atenção dos seus pares no Olimpo. Não olhavam para ele, porque ele era terrível, em clara indignação do que a sociedade grega não aprovava o desequilíbrio e a força bruta e violenta deste Deus. Então, os arianos elementares, onde está Marte elementar, age de uma maneira, muitas das vezes, inconsequentes, grosseiras e horrorosas. Aí é um negócio assim incrível. Por esse motivo, a fúria de Ares não possuía o poder organizador, exemplar da ira dos outros deuses. Os outros deuses tinham iras, digamos, benéficas, se pudesse dizer isso, de uma maneira furiosa, mas justa. A de Ares, não. A de Ares era inconsequente. Bom, aí vai mais adiante, que é muito bonito terminar isso aqui. Julgamento de Ares. Ares tivera uma filha com Agraulos. É isso. Ele teve uma filha, e esta filha era muito bela e muito formosa. E um filho de Poseidon, de Netuno, desejou violentá-la e chegou a violentá-la. E aí Ares ficou muito furioso e ele mata o filho de Netuno, ele sanguinariamente, para defender a filha dele. E aí o que acontece? Ares, então, se defende matando, né, o filho de Poseidon, furioso pela perda do que havia acontecido com a filha dele, né? Então, o que aconteceu? O Olimpo se reuniu, os 12 deuses do Olimpo se reuniram. Então, é muito interessante, que eu vou lembrar para vocês aqui os 12, porque isso é interessante. Zeus era Deméter, Apolo, Atena, Dioniso, Poseidon, Hefesto, Afrodite, Ártemis, Hades e Hermes. Saturno não fazia parte dos deuses do Olimpo. Ele foi afastado, ele passou a ser o deus, né, da sabedoria, do conhecimento, mas ele não faz parte do Olimpo. O Olimpo são 6 deuses masculinos e seus deuses femininos.
Então, aqueles deuses se reuniram para julgar Ares. Se reuniram e julgamento, então eles verificaram que Ares era inocente porque ele havia feito uma defesa da sua filha, e com isso ele passa novamente a pertencer ao Olimpo. Então, é muito interessante a gente olhar que não é Plutão que tem a ira sagrada, ou a ira terrível, né? As iras sagradas, aliás, as iras sagradas existiam entre os deuses, que eram iras à busca, né, de compreensão da justiça e dos valores, né, mais dignos. Agora, Ares não. Ares era inconsequente, ele agia de uma maneira inconsequente. E isso é um planeta que vai agir de forma inconsequente em muitos momentos. Então, justamente refletindo esse aspecto de um Ares elementar, porque sempre eu falo do aspecto elementar e transformador. Sendo Plutão um planeta de transformação, o Marte não é um planeta de transformação, mas nós todos temos níveis mais elementares de postura, médios e mais evoluídos, mais desenvolvidos, né? Então, a entrada de Marte no signo agora de Leão, e está atravessando lá dentro, hoje ele está a 11 graus no signo de Leão, e está aproximando muito parcialmente graus exatos de Saturno, e vai fazer um grau exato com Urano, coisas que nós, semana passada, refletimos sobre isso. E, ao falar disso, vou ler mais uma vez. Hoje parece leitura, mas eu procuro ter uma leitura que não seja desagradável, seja uma leitura assim, um pouco coloquial. E é esse Marte... Bom, primeiro é importante colocar que Marte é um planeta do fogo, né? Ele tem esse aspecto elementar, mas ele pode ser também um planeta, já quando ele é colocado como Marte, né? Já não é Ares, é o Marte, ele é amoroso, no sentido da envolvência sensual, ele é a sexualidade, ele é o planeta da sexualidade, não é à toa que ele é regente do signo de Escorpião, mas ele é a cabeça que age, que pensa, que atua, e o conceito de qualidade para o Jung é a totalidade do ser humano, né? Como eu falei na semana passada, o depuro dos ouvidos, do ouvir, do ver, do olhar, do olfato, do lado da degustação, e todo o prazer corpóreo está relacionado com Marte. Mas o Marte é ação, ele é um planeta de fogo, não esquecer que ele é fogo. É um astro do fogo. E ele entrou num signo de Leão, um fogo, não um fogo mental da cabeça, é o fogo do plexo solar, é o fogo leonino fixo, né, que tem uma direção, não aquela direção do Sagitário que eu estou falando, uma direção no sentido, ou ele está centrado em si próprio, ou ele está atuando, né, na periferia. Sempre uma coisa interessante dos leoninos em geral. O leonino, ele tem no eu central, aquele ponto central, digamos, da circunferência. O leonino evoluído, ele pensa nas periferias, ele pensa nele, então ele é amorosidade o quê? Afetiva, porque ele rege o coração. Leão rege o coração, ele é amorosidade. É importante que a gente entre e fale um pouco e relembre, porque sempre astrólogo tem que fazer uma releitura para não cair na mesmice, né? Lembrar que Leão é fogo, é calor, é um signo fixo, pertence à 5ª casa do zodíaco, que é uma casa dos prazeres, é uma casa que gera filhos, crianças. É uma casa das crianças, é uma casa dos prazeres, é uma casa do jardim da infância, é uma casa dos esportes, está associado, o Leão, aos esportes, à alegria da vida, à amorosidade, às coisas criativas em todos os níveis, quando se tem uma certa visão de espetáculo ou de receptividade pública, porque o Ares não está preocupado se alguém gosta dele ou não, ele quer agir e fazer as coisas de maneira
mais apurada, se ele é mais apurado, ou de uma maneira impulsiva e elementar, se ele é muito primário. Né? Ele não pensa, ele joga um prato para cima e bate na cabeça do outro, que uma vez uma cliente me falou, que eu disse a ela que ela era muito violenta, ela tinha que trabalhar com a violência dela, ela me falou, quase matei meu filho, porque, muito furiosa, peguei meu sapato, aquele sapato grandalhão, lasquei em cima dele, e a sorte que bateu na parede, mas eu podia ter matado meu filho sem querer. Então, eu mandei ela capinar. Ela disse que tinha jardim na casa dela, eu falei, vai tratar com o jardim, capinar, mexer na terra, vai amassar pão, vai fazer, martelar qualquer coisa, fazer carpintaria, porque você é muito violenta. O leão já não é isso. O leão é a pose. Eu cheguei, né? Eu cheguei e eu quero ser amado. Imagine não ter plateia. Onde nós temos o leão, nós queremos plateia de alguma forma. Nós queremos ser amada, nós queremos amar. E se o leão é mais evoluído, ele chegou com toda alegria. E ele tem a consciência que ele não brilha 24 horas por dia. Ele brilha pela manhã e à noite ele se acolhe. Se é um país lá da Dinamarca, ele sabe que tem períodos de verão e períodos de inverno. Né? Então, ele tem inverno, tem verão, tem períodos de recolhimento e períodos de aparecer. E aí, o que acontece? Um senhor do fogo encontra com a região de fogo, que é o leão. E ali se dá bem, claro. O leão o Marte está se sentindo muito bem no signo de Leão, que é um signo dos prazeres, mas é um signo também, às vezes, da arrogância, né? Quando o leão é muito elementar, ele se acha o centro das verdades absolutas. Ele é uma espécie de Mussolini, que era um leonino. Eu acho que Napoleão também era um leonino. Aí o cara quer ser o dono, né? O imperador. E aí as situações são muito graves. Agora, ele pode ser um indivíduo prazeroso, no sentido de promover alegrias na vida, prazeres. Esses prazeres, os níveis. Né? Quando a gente se reúne com os amigos, que não é especificamente no sentido de almoçar e jantar, mas a gente quer comer com os amigos, um churrasco, tomar um vinho, bater um papo, é uma coisa também da Casa 5, que é uma casa de estar com as pessoas com prazer, o lado prazeroso do cotidiano da vida, é da vida. É um signo que está associado a esses prazeres existenciais. E presente, que é muito bom, e está sendo, talvez, o significado de a gente perceber no mundo, em várias regiões do mundo, atualmente, as pessoas irem mais para a rua, irem atuar, passeatas, encontros, contestações, ou mesmo em alguns países que estão tendo uma certa liberdade em relação ao Covid, ir para os parques, caminhar, tirar a máscara, se mais à vontade no mundo dos prazeres que a pessoa sempre sentiu muita necessidade, muita vontade. Então, isso é importante. Agora, a gente sabe que no céu ele está de uma forma muito complexa, né, e difícil, uma forma que não é brincadeira. Semana passada, ele estava num trígonozinho ali, fez um trígono com a Lua, mas ele estava indo fazer essa tal de oposição a Saturno. E agora é mais complicada. Né? Bom, para as pessoas que analisam o Quiron ou a Lilith, vocês levem em consideração. Eu, muitas das vezes, não coloco, porque fica uma linguagem excessiva de explicações e recados. Então, como esses, por exemplo, nodos lunares, são pontos importantes, não resta dúvida, mas para definir detalhes, minúcias. Agora, quando se fala em coisas mais gerais, tem que ir para os clássicos mesmo, não adianta a gente dizer que não. Agora, como o Quiron é um planeta, não, um asteroide, um planeta, não sei, pequenininho, que ele está entre Saturno e os planetas que se seguem, os transpessoais, ali, para a pessoa que vai trabalhar com essa energia, ou da saúde, ou da vida, tudo bem. Mas não é o que eu vou colocar aqui, entendeu? E ele, nesse momento, o Marte andou fazendo, foi com o nódulos lunares, né? Uma sextilha e um trígonozinho. Mas hoje,
Ele faz esse aspecto porque os nodos lunares estão a 10 graus. Então, ele teve uma conotação. Mas não é uma conotação que a gente possa dizer que é de grande valor de leitura na sua essência, né? Eu acho que o duro dessa brincadeira aqui, do hoje, dia 29, e depois ele vai entrar amanhã, depois dia 2, que aí é uma coisa complexa, porque a Vênus vai se aproximar mais ainda, e aí a barra vai ser pesada, vai ser quente, né? Vai ser muito quente, porque o encontro de Vênus com Marte não é brincadeira. E aí eu vou me aprofundar mais na Vênus na semana que vem, porque eu nunca falei da Vênus em si. Eu falei mais do Marte, né? Então, Vênus, eu falarei mais da Vênus semana que vem e dessa conjunção com mais ênfase. Por quê? Porque isso é bom para o nosso mapa individual, pessoal, mas como a gente olha o mundo, o que está rolando, porque nós estamos numa luta entre ação e amorosidade. As pessoas da ação querem resolver problemas de lutas contínuas para uma liberdade melhor, principalmente no campo pessoal, né, individual e coletivo. O indivíduo quer resolver suas questões pessoais, né, da sua família, do seu eu, do seu entorno, e o indivíduo, evidentemente, mais comprometido, ou mais reflexivo, ou mais evoluído e que pensa a sociedade, está preocupado em movimentos sociais que definam alguma coisa, uma qualidade de vida melhor. Isso é Marte em ação, tá? E agindo. Mas, junto disso, paradoxalmente, porque tudo é uma coisa só, não tem separação, as coisas negativas fazem parte da vida e a gente não tem que mergulhar nelas, mas elas fazem parte. Não é à toa que na casa, eu sempre digo, tem esgoto, tem o vaso sanitário, mas existe a caixa d'água e existe o nosso filtro, e a gente tem que filtrar o que há de melhor. E aí a Vênus entra, e a Vênus já está lá, né? Porque a Vênus está aqui hoje a 3 graus, ela está indicando precisamos amar, precisamos ter beleza, precisamos ter sensualidade, precisamos ter envolvimento amoroso, afetivo, prazeres, coisas bonitas, flores, perfumes, água de colônia. Né? Isso é coisa de Vênus. Vênus gosta das coisas agradáveis, mesa bem posta, agradável. Né? A Liliane, com os seus sabores deliciosos, isso tudo é a coisa bem venusiana. A pessoa venusiana tem que saber que a vida não é só venusiana, ela é muitas outras coisas e também marciana. E os dois depois vão se encontrar e o encontro dos dois é muito forte. Agora, eu acho que seria interessante, pertinente, eu não sei se esta é a palavra, de eu ler para vocês esta oposição que é de Marte com Saturno. Não é brincadeira. Seja a quadratura, seja uma conjunção mal resolvida, uma quadratura em que o indivíduo não está sabendo enfrentar o desafio, ou uma oposição, que são duas pessoas que se encontram em lugares opostos e vão ter que se confrontar e não sabem como, é terrível. Se sabem como, fica mais fácil. Não esquecer que Marte está peregrino de Leão. E o Saturno está em casa, num signo de ar, oposto ao fogo, respirando, quer respirar, está em casa, está no seu, como diz Maria Eugênia, ou os franceses, está no trono. Eu acho isso muito engraçado. Eu digo está em domicílio, está na casa dele. Então, ele tem um poder muito forte. Né? Marte não tem um poder maior sobre Saturno. É importante colocar isso. Mas há um desafio muito forte entre esses dois astros, planetas, e não esquecer também de que Marte é filho de Júpiter e é neto de Saturno. Então, ele tem uma relação com o avô, ou com a pessoa mais velha, ou com a pessoa mais sábia, ou com uma pessoa de mais conhecimento. Neste caso, não é uma briga de poder, não é uma briga de encontro com valores. Saturno aqui, são valores estabelecidos, valores que precisam ser
libertários, porque está no signo de Aquário, né? De rebeldia, de avanço, de buscar novos horizontes para a sociedade, para o mundo, e Marte está ali brigando pelos direitos dele também, de ter prazer de viver a vida, porque está em Leão, ou então ele ser ele mesmo, não esquecendo também, porque muita coisa que a gente esquece, que o signo de Leão é um signo regido pelo Sol e que é o significado da consciência, é um signo que está falando que é preciso tomar consciência dos valores. Então, Marte também aprende a ter mais consciência do que está fazendo, porque a relação do planeta com aquele signo e o dono daquele signo é o dono pela energia leonina. Ele toma consciência desses valores que precisam ser de amar, de afetivo, tem que ser mais sensual, tem que ser mais agradável, não pode ser um cara que vai agindo de qualquer maneira. Então, isso é importante. Mas, de qualquer forma, eu vou ler para vocês, porque é um aspecto muito instigante. Está aqui no meu livro de astrologia, que eu tenho que dar de presente para a minha querida Beth, que eu quase não vejo. Eu acho que a Beth está aí, né? Não sei, eu nem olhei quem está presente. Bom, esse aspecto de Marte com Saturno dá muita dureza. São desafios com rigidez. Às vezes, muita inflexibilidade. Aí a gente tem que ver os nossos mapas pessoais, as casas. Mas no mapa do mundo, é do mundo. E no Brasil, vocês vão olhar onde está regendo, porque é a casa 6. O Sol está passando por ali. E o Saturno, nós sabemos que está na 12 do Brasil. Mas, olhando no sentido mais geral, é isso. É também um aspecto, às vezes, da insensibilidade, porque o Marte, quando é muito frio, frio não, ele é quente sempre, seco. Quando ele fica quente e seco, ele é inflexível como Saturno, né? Então, pode trazer gestos de ação brusca, crueldade, egoísmo, ódios, raiva, vingança, né? Como Marte se vingou do fato do filho de Netuno possuir, ele deflorou, enfim, ele teve, não vou dizer que foi um estupro, mas ele deflorou a filha sem o consentimento dela. Então, ele vai e se vinga, ele pode ser vingativo, né? A inibição, o Saturno inibir este Marte na ação dele. Então, isso também pode ocorrer. Uma certa desconfiança, como é que ele vai agir? Ou então pode haver falta de escrúpulo. Nem o Saturno está pensando, ele pode ser duro e o Marte ter falta de escrúpulo. Pode haver prisões nessa situação, porque são prisões, às vezes, culturais, prisões no sentido das ideias, da maneira de pensar, porque Saturno não é pensamento, mas ele é a cabeça. Então, ele tem que estar atento do que ele está fazendo, né? Atividades, às vezes, cansativas, excessivas, por causa do Saturno, que obriga a pessoa a fazer muita coisa. Marte é ação, Saturno é determinação, é persistência, perseverança, às vezes uma coisa exaustiva, momentos de situações exaustivas que nós vamos enfrentar nesse mês de julho, porque este aspecto começa a ficar parte ou agora, mas ele vai ocorrer por todo o período, e muito do período do mês de julho. Então, é um trabalho também, um momento forçado, que a gente tem que batalhar. Eu sempre digo, tomar cuidado para não entrar em briga. Sim, libertários, sim, agir que é preciso, direitos, sim, mas não entrar em briga, não comprar briga, nem vender briga. Lutas de opiniões contrárias e de adversárias, porque são forças adversárias. Predisposição à morte. Nós vamos presenciar, lamentavelmente, mortes de coisas desagradáveis, não é só por causa do vírus, não. Assassinatos podem ocorrer, pessoas que possam fazer crimes pesados e inconsequentes, porque dizer que Aquário é só bonzinho, não é não. Aquário pode ser também tempestuoso, imprevisível, irreverente, né? Agir de uma maneira impensada quando ele é primário. Então, pode haver também mortes violentas, assassinatos e acidentes, que Marte está associado também a acidentes. Destino difícil, portanto, momentos difíceis e até
dependendo da situação, que, como tem um aspecto, eu vou falar depois com Urano, desgraças, podem haver desgraças, momentos desgraçados, terríveis, privações, muitas das vezes cheias de luta e que a gente não sabe como resolver, repletas de experiências duras. Duras por quê? Por causa do Marte, que é também lança, ele é duro, Saturno é duro, e nós temos Urano depois ali que está quadrando. Eu nem estou falando desse outro aspecto, que é uma bomba na nossa cabeça de estudioso do céu. Bom, por vezes, a pessoa irá enfrentar, pelo trabalho, pelas atividades pessoais, situações extremamente difíceis, que exigem, às vezes, até sangue frio para resolvê-las. Olha, a gente está vivendo um Covid, então, esse aspecto, que aí não são casas da saúde, mas no mapa do Brasil é casa 6 e casa 12. Outros países não vou falar. Então, são situações também difíceis que o indivíduo, dentro do trabalho, tem que usar sangue frio, tem que suportar situações de doenças complicadas, de aspectos, né, muito duros. E aí o indivíduo tem que ter frieza na ação, por causa do Saturno. E o Marte mesmo exige isso, uma certa frieza para agir no comando, tem que ter certa frieza no comando. Muitos cortes. Bom, cortes podem acontecer que vão também, que pode atuar cortes profissionais. Como não é um trígono, eu não estou dizendo aqui que é um corte favorável, um corte fácil, é um corte difícil, e pode ser realmente mais perdas de emprego, mais dificuldades do indivíduo se situar, porque Saturno é um planeta que está muito associado ao trabalho, à necessidade todo capricorniano, pessoa de ascendente Capricórnio, onde nós temos o Capricórnio, nós temos uma consciência do nosso trabalho, do nosso dever, do nosso horário, de chegar na hora, de fazer as coisas, para lá. Marte não. E aí a gente ali vai ter necessidade de se organizar também nesse sentido de horários e desafios. Outra coisa, mais fácil destruir do que construir. Não é Marte não está interessado em construir nada. Nós estamos vivendo numa situação desgovernamentadamente, que não se preocupa em organizar, em construir, e deixa lá, e aí a coisa destrói, né? Agora, não é só Brasil, está acontecendo coisas desagradáveis, como, por exemplo, nos Estados Unidos, um prédio inteiro cai nos Estados Unidos e desmonta. Saturno e Marte, né? Saturno, né? Desmontou, que a estrutura de um prédio cai e hoje já tinham 11 pessoas mortas. É uma coisa complicada essa situação. Pode-se haver, nesses períodos aí, de parte a parte, de empresas, ou da nossa postura também, decisões irredutíveis. Ora, o indivíduo mais evoluído tem mais flexibilidade na maneira de agir. E aqui a pessoa pode ter atitudes irredutíveis. Penso assim, não vou ceder. Isso é coisa horrível, né? É um orgulho, uma prepotência que não pode ser. Isso traz situações complicadas nos meios onde esses planetas estiverem atuando, seja num país, seja no Brasil, seja onde for. E com isso traz o quê? Descrédito, porque o indivíduo não tendo sustentáveis, ele traz descréditos na maneira de agir, né? No mal agir, gerenciando de forma errada. Isso traz problemas muito sérios. Que é sempre importante olhar se tem planetas compensadores, o que não está tendo. É um aspecto, uma cestilhazinha ali com os nodos lunares, que não são potências de força para sustentar essa bomba aí. Essa bomba que a gente está vendo
ela não tem sustentabilidade, ajuda, e nem compensação, que eu falo, que são planetas compensadores, para resolver a questão. Eu espero que a Vênus chegue e diga, olha, vamos ser mais amorosos, com toda a contradição da situação. Né? Então, aí há um descrédito muito grande, porque a coisa continua muito difícil de ser resolvida, dificuldades enormes em julgar. Não é julgamento, mas é a postura da disciplina que Saturno quer e Marte não quer. Então, vai ser uma ação difícil de se dar diante desse contrário, né? Uma falta de propósitos definidos. Aí, claro, quer ir para a rua para dizer que é preciso de propostas definidas? Tudo bem, vamos. Agora, achar que vão encontrar fácil? Não vão, porque enquanto esse aspecto estiver existindo, nós temos sim para que tenha posturas e propósitos definidos, mas não adianta brigar que os propósitos não estão definidos, porque não estarão até meados de julho, final de julho. Então, temos que lutar para que haja, sim, que quando os planetas entrarem em Virgem, que é terra, que é seleção, que é uma peneira, que põe as coisas nos seus devidos lugares, nas suas horas, que aí o virginiano diz quero, não quero, vou, não vou, pé no chão. Mas enquanto estiver em Leão, perda de tempo ficar desesperado. Não se desesperem. Sim, lutem, que é preciso ter propósitos corretos, que é preciso agir com dignidade, porque a inclinação será a de inquietar-se. As pessoas ficarão inquietas sem não podendo concordar umas com as outras. Fogo e ar. Você já viu fogo e ar tranquilo? Não há fogo e ar tranquilo. Quem é tranquilo é a terra, é a água que pode ficar tranquila. Então, há uma falta de tato na maneira de agir com os demais. Isso, evidentemente, trará questões muito complexas. Eu até coloquei uma nota aqui no meu livro, que é o seguinte: qualquer aspecto é sujeito a transformações, refinamento, conscientização, transcendência para nível mais apurado. Trígono e sextilha, atuando sobre esses aspectos, evidentemente, são valores compensadores. Então, é preciso olhar isso. Então, eu falei uma coisa que a gente pensa, né? A gente estuda astrologia há 50 anos e acha que já sabe tudo, está numa cadeira confortável do saber, mas não estamos nunca, porque quando a gente olha o que está se passando em coisa está complicada, é bom ler os aspectos para verificar que é aquilo mesmo. Então, o que eu devo fazer? Eu devo continuar lutando, não desesperada, porque não adianta, não vai adiantar. Mês de julho é um momento que você só deve realizar alguma coisa se o outro estiver de acordo. Se o outro não estiver de acordo, desista. Apenas diga que é preciso consertar, sim, o telhado, porque as telhas quebraram e vai cair água na chuva, não é? E no verão pode entrar sol demais, vai torrar todo mundo dentro de casa. Então, tem que botar telha, porque a telha precisa ser colocada. Mas, se o indivíduo não quiser botar a telha, você não tem que ficar desesperada nem deixar de dormir. Durma, mas diga, é preciso comprar a telha. Vamos fazer telhas. Vamos procurar resolver essa questão. O caroço do abacate está podre, eu vou jogar fora. Não. Põe na água, ajeita direitinho, porque senão não haverá germinação. Germinar é na terra, não é no fogo, nem é no ar, é com a água e terra. Então, não adianta ficar brigando nesse momento, tem que apontar. Sim, é necessário mais adiante, mas com alegria, com entusiasmo, com uma certa predisposição leonina agradável. Agora, ficar brigando com esse mundo que está aí, eu não perco meu tempo, porque eu não sou idiota. Não vou mesmo. E aí eu vou criar mais problema para vocês. Eu vou botar a quadratura que está aqui. Não vou falar de Saturno com Uranus, não. Já falei já uma vez aí, bastante. E aí vocês podem, se precisar, a gente fala. Mas essa quadratura de Uranus, do Marte com Uranus, é outro horror. Porque Uranus
numa casa fixa também, todos três estão em fixo. Marte, Saturno e Urano. Um no ar, outro na terra e outro no fogo. Não tem água. Aliás, quero lembrar a vocês e dizer que Netuno e Júpiter estarão muito bem nos ajudando a ter bom senso, sabedoria jupiteriana e espiritualidade ou refinamento de Netuno. Mercúrio está ali, não está fazendo aspecto com ninguém. Agora, o Marte vai fazer uma quadratura feia, ele está a 11 graus, e daqui a 2 dias ele vai para 13. E ele vai ficar ali, falando com Urano de uma maneira tenebrosa. E o que ele fala com Urano? Ah, meu caro, diante daquilo tudo que eu já falei de Saturno, que eu achei que era mais importante, eu direi que vai haver muita ação extravagante, né? Excentricidades na ação. Aí a gente vai ver muita gente fazendo muita loucura. E a internet vai atuar de uma maneira incrível, porque Uranus é a internet. Mas o touro é dinheiro. O touro é valores materiais, valores, né, concretos. Então, haverá tanto um lado, coisas boas que vão ocorrer nesta função, e outras muito difíceis. Porém, a situação é desafiadora. E desafiadora não quer dizer que seja ruim, mas é muito duro mesmo. Marte com Saturno e Marte com o tal do Urano, que é um planeta que demora 84 anos para estar no mesmo lugar que está agora, que eu não sei o que ocorreu há 84 anos, quando Marte, passado mês ali, foi embora. Não sabemos. Não adianta ficar caçando aí, porque é muito complexo. Então, tem o quê? Disparates. Nós vamos ver muitos disparates, projetos utópicos. Eu adoro projeto utópico, mas tem projetos que não podem tocar piano debaixo d'água. Não pode cantar na internet. A Cláudia Noronha canta muito bem, é uma beleza. Estou achando ótimo o que ela está fazendo, porque isso é um lado piano muito bom, saudável dela, que é uma leoa. Que é uma leoa, não, que é uma taurina. Então, o que acontece? É uma coisa utópica, projeto que ela resolveu fazer, está dando certo. Tem muita inconsequência, porque Uranus não quer muita consequência, muita irreverência, porque Uranus é um planeta irreverente, oposições violentas diante de obstáculo. Tem obstáculo, vamos entrar na briga, porque Marte é brigão e Uranus tem medo. E eu vou dizer uma coisa a vocês, né, que eu sou regida tanto por Marte quanto por Uranus. Uranus pelo Sol e Marte pela hora. É uma beleza. Ainda bem que eles não fazem maus aspectos entre si no mapa. Senão seria uma calamidade. Eu seria uma mulher da calamidade. Então, são ações imprudentes. E muitas das vezes inescrupulosas, porque Uranus não tem consequência, nem Marte, e pode ser uma ação também inescrupulosa. Não vamos botar que Uranus é moralzinho, não, porque ele não tem moral, ele tem ação, ele pode, às vezes, agir de uma forma, né, muito inescrupulosa, que trará, evidentemente, transtorno nos grupos onde ele estiver atuando, né, no ambiente onde ele estiver atuando. Então, o que a gente vai perceber aqui? Uma palavra que eu adoro, que é anarquismo. Só que eu gosto do anarquismo construtivo e não o anarquismo desordenado que pode acontecer sem fundamento. O anarquismo humanitário e solidário, social, é muito bom, mas um anarquismo sem projeto, sem fundamento, pode ocorrer com Marte e com Uranus, né? Então, essas ações são irrefletidas e rebeldes, né? Um desequilíbrio que pode ocorrer com o sistema nervoso, porque Uranus é um planeta muito elétrico, né? Ele é eletricidade, ele é sistema nervoso. Então, isso pode ocorrer de formas complicadas. Revolucionárias, né? Sem causa, porque o trigo na cestilha e, às vezes, a conjunção traz rebeldias e revoltas, rebeliões com causas concretas. Mas aqui pode haver revolucionários sem ideias bem definidas, porque é uma quadratura. Então, a gente tem que observar se as rebeldias, os movimentos
são revolucionários para a boa causa, isso é o bem comum, não é? E não de qualquer maneira. O que é de boa maneira? A boa maneira é você, a sua boa intenção, pensar no que é no bem comum. Então, é boa maneira nesse sentido, né? Bom, eu já tinha falado da cólera e das raivas de Marte. E, olha, Uranus não é que seja de cólera, mas Uranus era um ser lá simbólico, né? Do caos, do todo, que não agia consequentemente. E o Marte é a cólera, é a raiva. A raiva, às vezes, sem consequência, e os dois se encontrando poderão encontrar situações imprevisíveis. E com essa imprevisibilidade que nós vamos assistir, nós podemos, de repente, estar diante de desequilíbrios comportamentais, desequilíbrios psíquicos, desequilíbrio em tudo quanto é ordem. Gente, eu só estou falando horror hoje. Mas quero lembrar que Júpiter está razoavelmente bem retrógrado, que todo mundo tem raiva do retrógrado, eu acho que retrógrado é um copidesque, é uma reflexão para a interioridade, e o Netuno está ali dizendo, tenha calma, seja paciente, seja mais doce, tenha intuição, vai ouvir música, vai fazer coisas mais suaves. É o que Netuno está nos indicando, enquanto esses dois estão brigando no céu, mas eles estão procurando, de alguma forma, um processo transformador, ele quer arranjar um processo transformador. Nesses interins todos aí, o Sol vai andar e vai fazer também oposição a Plutão, hein? Mas não vou falar disso, estou continuando a falar deste encontro muito complexo que é o aspecto de Saturno com Marte, com Uranus e com Saturno. Ora, Marte é um planeta da paixão. Uranus é um planeta da inquietação também sexual, porque ele tinha uma energia tão grande que Gaia não aguentou, a Mãe Terra não aguentou. E aí você já imaginou o encontro de Marte com Uranus? Paixões violentas podem ocorrer, agressivas e cruéis. Isso também pode ocorrer. A gente não está falando que é Brasil nem na nossa casa, nem à volta. Olhemos o mundo e vamos olhar o que o céu está falando. Então, tem uma postura, às vezes, de destrutividade muito grande e que são atitudes impensadas. Mas como o Marte está em Leão, e o Leão é um signo de tomadas de consciência, a gente deseja que este Marte nosso, mais elementar, atuando onde estiver no nosso mapa, o mundo, a gente deseja para o mundo, e desejar é quase que uma oração, ou é uma oração, não deixa de ser uma oração. Desejar o bem é uma oração em português, uma frase, e é uma oração no sentido espiritual. Que haja compreensão, que não haja desafios inesperáveis, inexplicáveis e medonhos para a gente, né? Uma falta de harmonia, porque nem Marte busca harmonia, e nem Urano está preocupado com harmonia, ele quer evolução, ele agir, ele quer o novo, ele quer o novo. Então, os dois também, de certa forma, são dois planetas libertários, e estão em conflito, mas eles querem liberdade, e a gente percebe que o que o mundo está querendo é uma liberdade no momento do vírus. Todo mundo quer ficar livre do vírus, e cada um quer ficar livre nos seus contextos pessoais, evidentemente. Então, há aqui o quê? Uma postura de construtividade, não, de dificuldade de construir os projetos que o indivíduo realmente tem. Então, ele precisa de desafios, ele vai precisar de limites, e ele não quer ter limite, e ele vai ser obrigado a ter limite, né? São, às vezes, nós vamos viver cortes repentinos, porque Uranus é o repentino, Marte é corte também, então, cortes repentinos nós vamos presenciar nesses 2 meses. Mas, como às vezes as consequências entram no mês seguinte, as construções, o lado mais sensato, organizado, será em Virgem, mas as consequências vão estender para agosto, sim, não adianta dizer que não. Bom, ainda coloquei aqui atritos entre o real e o ideal. O real, porque
um planeta muito do real, da realidade, do dia a dia, da ação cotidiana. E Uranus a expansão das ideias, né? Do mundo amplo, do cosmos, da totalidade. Então, aqui também aparece isso, uma luta entre o atrito, entre a realidade e o lado cósmico, o lado de totalidade que a gente quer alcançar. Não quero esquecer das ações bizarras, palavras que às vezes a gente esquece, mas tem um fundamento muito interessante, né? Porque, às vezes, o indivíduo não estará agindo de uma forma agressiva, violenta, nem propriamente irreverente, mas é bizarra, é esquisita, é bizarro. Ou então, às vezes, digo é hilário. Hilário é uma coisa engraçada, né? Tem um lado jocoso, brincadeira, mas o bizarro é bizarro mesmo, é complicado solucionar aquela situação, né, que traz, às vezes, irritabilidade, né, o Marte e Uranus, não vai ser muito brincadeira, não. Esse aspecto também, que é muito do Aquário, e que não estou falando de Uranus, eu estou falando de Saturno, lá em Aquário, de Uranus mesmo, ele tem a coisa da insubordinação, é um planeta insubordinado e excêntrico. O movimento de Uranus é excêntrico, então ele não age de forma comum, como a gente está acostumado, que a gente gostaria, porque quando tudo está muito bem organizadinho, a gente fica sentado na zona de conforto. Ora, todos nós gostamos de estar na zona de conforto, mas a zona de conforto é muito chata depois de um tempo, e ninguém aguenta a zona de conforto, a gente quer uma zona de ação. E essa atividade, essa ação, se não tiver uma harmonia entre elas, traz justamente essa insubordinação, essa excentricidade, e pode, então, acontecer, destruir certos valores, certos vínculos que podem ser rompidos, porque Uranus rompe e Marte também corta. Então, pode acontecer isso. Rompe limites e rompe barreiras. Bom, pode haver, justamente, apesar de ser uma quadratura, que a pessoa rompa limites, coisas que precisariam ser cortadas, que precisam ser feitas, e que o indivíduo tem receio, tem certo medo. Então, ele vai romper barreiras. Ele não vai romper essa barreira de uma forma fácil, de um trígono de Marte com Uranus. Ele vai romper de uma maneira, às vezes, desagradável, difícil, e, às vezes, perdendo até o bom humor, porque Marte, quando não está muito bem, ele não tem nada de bom humor, ele é pouco humorado, né? Tanto Marte quanto Uranus têm essa conotação de agir dos modos que eles querem. Eles agem, né, com uma tendência, às vezes, do jeito que bem entende. E aí é uma coisa que eu falei e posso dizer, não só vamos presenciar crimes, mortes, não vou dizer que sejam mortes veladas, mas uma coisa muito triste que a gente vai provavelmente assistir é suicídios. Porque é uma coisa, ou então infartos por dores, por questões não solucionadas, tensões emocionais muito fortes. Portanto, eu aconselho meditação. Façam meditação, fiquem em silêncio. Não gosto de meditar, tá bem, então fica em silêncio, 10, 15 minutos quieto, não pense em nada, fique quieto. Porque alguns amigos meus morreram de tensão no coração, não pifou. E o Marte está no signo do coração. Então, não brinquem com a vida, porque o Marte está no signo de Leão, fazendo uma quadratura com Uranus, que é um planeta da eletricidade, da impulsividade, da eletricidade, da circulação também, os músculos, o coração são músculos, né? Está ligado com as tensões nervosas, e o indivíduo muito tenso pifa. Então, tome aspirina infantil, que é bom para ajudar não sustentar. Depois, Antônio pode até dar um conselho para a gente, mas eu dou o conselho da meditação, né? Eu acho que, para terminar, risco de exploração, acidente de fogo,
os acidentes em geral. O risco também são acusações e separações brutais. Bom, acho que, por hoje, para falar desses planetas, é o suficiente, porque nós não temos estômago nem cabeça para suportar tanta coisa difícil. Toda pessoa que estuda astrologia, mesmo as pessoas, para mim, que são, às vezes, meio light, eu admiro a coragem, porque não há ninguém que se aventure a estudar astrologia que não tenha que ter uns certos nervos para poder suportar a leitura de aspectos dissonantes e desagradáveis. Mesmo a Maria Eugênia, que é uma pessoa muito minha amiga, e que ela gosta de olhar coisa doce, meiga, com uma boa taurina, a Vênus dela, né, muito leve, ela tem um ascendente também que dá a ela mais leveza, ela realmente teve de ajudar as pessoas a serem boas, a se suportarem, porque não é brincadeira estudar astrologia. E ela mesma vê, às vezes, aspectos muito duros, terríveis, e ela, então, bota logo ali umas flores, um perfume, água de colônia, um docinho, uma geleiazinha, né, um pãozinho com queijo, para poder ficar leve, e aí o cliente sai de lá muito feliz, porque ela fez um grande bem a uma pessoa, e acho que ela está certa. Eu não tenho essa natureza, eu já sou uma pessoa realmente irritada, como vocês já viram, impaciente, intolerante. Então, a minha situação é outra, eu vou direto e pá, é um negócio terrível. Mas eu sei também ser doce e meiga, eu sei que eu sei ser uma papoula e sei ser um tigre. Agora, a gente tem que saber lidar, é que esse planeta, esses dois planetas, Marte, esses três, essa trilogia, Marte com Uranus, Uranus com Saturno, que forma um triângulo no céu muito sério, né? Não será brincadeira. E a Vênus ali, dizer que é tudo uma maravilha, não, porque a Vênus também é consequente, a Vênus não era brincadeira, a Vênus era casada lá com Juno, né, com Vulcano, e ela veladamente, escondidamente, se Marte, tudo velado, na noite, na sombra, para ninguém ver. Então, e depois o que acontece? Eles se encontram, deve haver um amor muito forte entre os dois, porém, os dois também fazem quadratura com Urano e com Saturno. Então, acho que a gente tem que ter humor, fibra, nervo, coragem e sabedoria para poder estudar astrologia e ir adiante, porque não adianta ficar botando só confete. A coisa dramática é dramática, porém não vamos ficar fazendo drama, que a coisa termina no drama, na derrota e na morte. Não. Termina, continua para a renovação da história da humanidade. Eu não tenho dúvida, eu comecei esse estudo aqui com vocês, já tem quase um ano, já tem um ano, né? Sei lá, e eu comecei pela Renascença. Falei muito sobre a Renascença, porque eu sou uma renascentista. Eu sou cientista por tudo que houve ali de horrível e de bom. Renascentista no sentido dos estudos, da leitura. E que eu não tenho a menor dúvida, porque há 2 anos atrás, há 3 anos, foi em 2018, eu falei para um grupo de pessoas que eu frequentava que nós iríamos viver uma nova renascença. Eu não tinha a menor dúvida. Eu não falava de astrologia, porque senão iam levar uma bomba na cabeça, né? Ou pelo menos recusas. Mas era uma intuição minha, uma percepção minha que nós íamos viver uma nova, que o mundo ia passar por momentos muito duros. Aí, naquela época, a postura que eu coloquei é que a economia estava começando a ficar insuportável. Tudo no mundo estava ficando insuportável. Consumos exagerados, guerras sem parar, uma atrás da outra, uma insatisfação existencial enorme dos poderosos, dos donos do poder. Ninguém estava satisfeito lá em 2014, 2010, nem independente do governo no Brasil. Aí entra 16, entra 18, entra 19, estamos em 20. E aí os desafios são muito grandes. Por isso, naquela época, eu prevendo e vendo os ciclos astrológicos, eu falei, nós vamos... E o avanço da tecnologia, que eu não domino e nem conheço. A tecnologia
todo aspecto bem lembrado, até pela Rita, sobre o problema da anestesia, tudo isso que foi favorecendo a humanidade a ser melhor, e a gente reclama que a humanidade é horrível, porque ela é ainda, está longe de ser o ideal, é importante a gente colocar isso, que a gente está numa travessia para um mundo de civilização nova, e que o fim, esse apodrecimento dessa necessária para que uma nova sociedade surja de uma forma melhor. Como? Não me perguntem, que eu não sei. Porque tudo indica que vai continuar pior. Tudo está indicando, né? A gente está vendo, não vou dizer nomes aqui, nem de situações de grupos. Porém, existem muitos grupos que está permitindo que o trigo vá crescer enquanto que o joio está ali do lado. Semente, o abacate, o caroço está apodrecendo, mas a plantinha lá no núcleo, ela vai germinar. E a gente vai... Eu sou daquelas que estou esperando a germinação. Então, eu tenho que ter paciência com o apodrecimento do caroço. A raiz do abacate, se vocês tiverem oportunidade de ter um abacate em casa, um caroço de abacate, põe o caroço na água ali e vão verificar que começa logo a ter umas raizezinhas. Ou mesmo quando o abacate está mais usado, ele dentro da geladeira, você vai acabar com o abacate, acabar de comer o abacate, já tem raizezinhas. Essas raizezinhas, elas precisam ser plantadas e cuidadas, elas precisam de água, elas precisam de terra, elas precisam de ar, elas precisam de calor. Então, é isso. A gente está vivendo, essas linhas são muito tênues, e o que está desagradável é o que a gente está vendo pelas mídias, pelas nossas observações de lado a lado. E a gente fica apavorado. Mas se a gente é um indivíduo que não estuda astrologia, mas tem antena, que tem percepção, e quem tem muitas são os poetas, em geral, os músicos, as pessoas intuitivas, né? Elas têm os místicos, os santos, a gente chama santo, que são pessoas extremamente generosas, mais o mundo do que elas mesmas, e nós que estudamos esse negócio, a gente tem um olhar para frente, não pode ter o olhar o tempo todo daquele momento presente. Claro, o que podemos fazer no momento presente se o Marte está em a quadratura com esse Saturno, com esse Urano, em oposição à quadratura? Não podemos fazer nada. Aí eu vou dizer assim, não, então vamos olhar o resto. Ora, o Sol anda muito rápido e não dá nem para prestar atenção. Porque hoje, por exemplo, o Sol e o Júpiter estão em trígono, para falar e terminar essa conversa de uma forma um pouquinho mais agradável. O Sol está fazendo um trígono com Júpiter. Então, está indicando para a gente pensar bem, pensar melhor. O Júpiter é o grande benéfico, eu adorava estudar no começo da astrologia, que Júpiter era o grande benéfico, eu achava aquilo uma maravilha, uma coisa tão linda, o grande benéfico, e eu digo até hoje, ele é o grande benéfico, e ele também é um grande destruidor, coisa, né? de desfazer prazeres, mas pelo abuso de poder. Mas ele é o planeta que nos convida à filosofia, ao conhecimento, à cultura e ao bom senso. Ter um espírito mais diplomático, ter bom senso. Ele está fazendo um trígono com o Sol. Quem está fazendo trígono com o Sol hoje é a Lua, mas vai passar rápido, porque o Sol vai andar e a Lua também vai andar. Quem está bem? Bom, quem está com um pouco de dificuldades hoje é o Mercúrio com Uranus, com Netuno. Mercúrio com Netuno dá muita dispersão, começa uma coisa, vai fazer outra, tá, aquela dispersão e tal. Mas o Mercúrio anda rápido. O Netuno está bem, o Netuno está razoavelmente bem. Ele está quieto lá, ele está fazendo já há muito tempo esse aspecto com Saturno, com Plutão. Né? O Plutão só está fazendo um bom aspecto, que é com o Netuno. Então, não vamos ficar tão agoniados, claro, vamos ficar tensos porque somos astrólogos, somos pessoas estudiosas do assunto. Então, a gente fica tenso. Agora, eu sempre estou dizendo, né? Os planetas estão no último quadrante, mas os planetas pessoais estão todos saindo desse quadrante. A Lua ainda está aqui. Hoje, a Lua está em Peixe, mas ela vai sair, ela vai entrar em Áries. Aí vai ficar em Áries
a Lua, o Sol, Mercúrio, Vênus, Marte. Isso é muito bom, porque aí nós podemos dar uma leitura, esses planetas, o ano inteiro, até o ano que vem, o que tá, até esse Sol, por exemplo, entrar lá em Capricórnio, no último quadrante novamente. Nós vamos presenciar. Hoje eu botei colar, porque ia falar também de Vênus, aí botei colar, para ficar mais venusiano um pouco. Então, aí nós vamos observar também, e já dei aqui um dia uma fala só sobre Mercúrio, que Mercúrio é a fala, tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente escreve, e até com o que a gente pensa. Ficar pensando só coisa negativa, 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 ruim, ruim, ruim. Caramba, isso não pode fazer bem aos nervos, porque Mercúrio ele rege as nossas asas, não é isso? Ele rege também o intestino, porque ele está com virgem. Mas ele tem uma conotação com a cabeça, porque a cabeça pensa. O Mercúrio é um planeta que está associado também ao nosso cérebro. Aliás, não tem nenhum planeta que não esteja associado também à cabeça. Então, é importante que a gente faça uma espécie de meditação de planetas. O Sol. Aí eu botei lá no Facebook o quem? Eu botei Apolo. Eu vou ficar botando Marte? Eu botei. Mas eu botei Apolo. Como é o movimento do Sol? O Sol é a vida. Apolo é a vida. A energia. Sem essa energia vital, o que nós somos? E eu sempre falo uma coisa que eu aprendi numa leitura de astrologia chinesa, daqueles bichos chineses lá, quando eu estudava muito a astrologia chinesa. Que para o chinês, os astros não engendram, tudo engendra. O homem engendra com o cosmos. O planeta Terra engendra com o cosmos. Se nós somos melhores, nós vamos melhorar o cosmos. Nós não temos que ficar esperando que o trígono, haja um trígono de Uranus com Marte, que um trígono de não sei quem com não sei quem, uma cestinha maravilhosa. Nós temos que fazer o nosso trígono de relação com o resto do mundo, isto é, no sentido de dizer que trígono e sextilha, ou certas conjunções, são aspectos benfeitores, são benéficos, são agradáveis, são bons, são bem-fazejos, né? Eu já até não sei mais. Cansei. Agora eu cansei. Bom, acho que eu coloquei o suficiente. Quem tiver horário, faça o seu horário. Eu falei o que eu tinha que falar. Reflitam, pensam. Se tiver alguma coisa a acrescentar e falar comigo, tudo bem. Essa proposta minha não foi ficar falando exatamente de planetas só, mas é a coisa do mundo, como é que a gente está vivendo no mundo, o zodíaco, o coletivo, porque a gente pertence, e, claro, que devemos olhar nosso mapa pessoal, como é que cada um de nós está agindo. Se